Eu sabia que algo estava errado quando entramos no jantar de aniversário da Fernanda. Minha esposa tinha aquele olhar, sorriso muito largo, riso muito alto, performando em vez de celebrar. O restaurante estava lotado. Fernanda tinha caprichado com toalhas brancas e velas. Eu tinha pago metade, o que parecia justo. Minha esposa passou o trajeto mandando mensagens para alguém, mal olhando para cima quando eu falava. Nos sentamos na mesa principal. Ela imediatamente se juntou às amigas da faculdade, mulheres que eu tinha conhecido 2 vezes em 8 anos. Elas se aglomeraram, sussurrando e rindo. Eu conversei com o marido da Fernanda, o Rafael, sobre o novo emprego dele e o mercado imobiliário. O jantar veio e foi embora. O vinho corria. Minha esposa estava no 3º copo quando Fernanda se levantou para fazer um discurso de agradecimento. Doce, sincero. Todos aplaudiram. Depois minha esposa se levantou. Eu quero dizer algo também, ela anunciou. O jeito que ela olhou para mim não era amor ou indiferença, era desprezo. Todos perguntam sobre meu casamento. Como a gente faz funcionar? Eu tenho pensado sobre honestidade ultimamente. Ela fez uma pausa, mexendo no vinho. Suas amigas observavam como se ela fosse compartilhar sabedoria. A verdade é, ela disse olhando para mim, você nunca foi minha primeira escolha. Entenda isso. Você não é o amor da minha vida. Você é só o plano B seguro, a opção confiável. Silêncio. O garfo de alguém caiu. Ela riu. Quer dizer, olha para ele. Ele é ok, estável, paga as contas, mas emocionante e apaixonante? Não. Ele é o que você escolhe quando para de perseguir o que realmente quer. Suas amigas se mexeram. Minha sogra ficou pálida. Fernanda parecia doente. Rafael olhava para o prato. Todos esperavam que eu explodisse, me defendesse, causasse uma cena. Eu tomei um gole de água. Coloquei o copo na mesa. Você está certa. Seu sorriso vacilou. Eu me levantei, tirei minha carteira, coloquei 600 rales na mesa, minha metade mais gorjeta. Com licença, eu disse para Fernanda. Feliz aniversário. Você merece algo melhor do que isso. Eu saí. Atrás de mim, vozes explodiram. Minha sogra exigindo respostas. Rafael chamando meu nome. Alguém dizendo que isso era inapropriado. A voz da minha esposa se levantou acima deles. Viu? É isso que eu estou falando. Ele nem consegue lidar com a verdade. Fugindo como sempre. Eu não me virei. Não respondi. Não dei nada a ela. Entrei no meu carro e dirigi para longe sem olhar para trás. O silêncio foi a coisa mais pacífica que eu tinha sentido em anos. Meu telefone vibrou dentro de 8 quilômetros. Mensagem após mensagem. Ligações da minha sogra, de Rafael, de números que eu não reconhecia. Eu silenciei e continuei dirigindo. Entrei em um hotel na beira da cidade. Limpo, tranquilo. Eu me sentei na cama e verifiquei meu telefone. 43 mensagens, 17 chamadas perdidas. Minha esposa mandou 3 mensagens. Você está exagerando. Volta aqui e para de ser dramático. Isso é constrangedor. Eu não respondi. O que ela não sabia era que eu tinha me preparado para isso. Eu tinha visto os sinais há meses. Noites tardias trabalhando, mudanças de senha. O jeito que ela olhava para mim, como se eu fosse um incômodo. Eu tinha falado com um advogado 2 semanas atrás. Mudei documentos importantes. Abri uma conta bancária separada. Ela pensava que tinha vencido naquela noite. Me colocado no lugar na frente de todos. Ela não tinha ideia do que estava por vir. Por volta das 23 horas alguém bateu. Eu verifiquei pela porta esperando Rafael. Era Fernanda. Eu abri a porta. Ela estava lá no vestido de aniversário. Rímel escorrido, parecendo miserável. Desculpa, ela disse. Aquela era para ser minha noite, e ela transformou em aquilo. Eu nem sei o que aquilo foi. Não é sua culpa, eu disse. Entre. Ela entrou, mãos tremendo. Todos estão brigando. Mãe gritando com ela. Pai tomou seu lado, o que eu nunca tinha visto. Rafael queria vir, mas eu disse que precisava falar com você sozinha. Fernanda, você não precisa... Sim, eu preciso. Ela se sentou perto da janela, limpando os olhos. Eu preciso te contar algo. Algo que eu deveria ter contado anos atrás.
Fernanda limpou os olhos e respirou fundo. Ela tem estado diferente por semanas, distante, secreta. Eu pensei que talvez vocês dois estivessem tendo problemas, mas eu não queria me meter. Eu me sentei na frente dela. Quando começou? Uns 30 dias atrás. Ela continuava mencionando alguém da faculdade, um tal de Blake. Ela tinha aquele olhar no rosto quando falava sobre ele, como se tivesse 17 anos de novo. A voz de Fernanda rachou. Eu perguntei para ela uma vez. Ela disse que tinham se reconectado nas redes sociais, que era inofensivo. Nada é inofensivo quando alguém começa a esconder o telefone. Exatamente, eu disse. Fernanda tirou seu telefone. Aquela noite não foi aleatória. Ela planejou. Ela contou para suas amigas 3 dias atrás que ia estabelecer alguns limites na minha festa. Eu ouvi elas em uma ligação. Elas estavam a ensinando o que dizer. Isso explicava o aspecto da performance, a crueldade ensaiada. Ela queria te humilhar na frente de todos. Fernanda continuou. Te fazer se sentir pequeno para que você fosse mais fácil de controlar. Sua amiga Joyce continuava dizendo que você ou explodia e parecia instável, ou aceitava e provava que era fraco. Ela olhou para mim. Você não fez nenhum dos dois. Você só saiu. Isso a derrubou completamente do roteiro. Eu me inclinei para trás. O que mais você sabe? Ela esteve se encontrando com Blake 2 vezes que eu saiba. Cafeterias, ela disse, mas ela voltava agindo diferente. Alegre, como se tivesse um segredo. Fernanda hesitou. Rafael os viu juntos uma vez no centro. Eles não estavam só conversando. Quando? Quinta-feira passada. Ele não contou para você porque não tinha certeza como. Ele se sentia terrível sobre isso. Quinta-feira passada, o dia em que ela me disse que estava trabalhando até tarde em um prazo de projeto. Eu tinha pedido comida para a viagem e comi sozinho assistindo seu programa favorito como um idiota. Tem mais, Fernanda disse quietamente. Mãe e pai não sabem disso, mas ela sacou dinheiro da conta conjunta deles 2 semanas atrás. 10 mil réis. Disse que era para um presente de aniversário surpresa para você. Nosso aniversário é em 4 meses. Eu sei. Ela me mostrou a tela do telefone. Detalhes de transferência bancária. Ela mandou para alguém. Eu não sei para quem. Provavelmente Blake, financiando qualquer fantasia que estivessem construindo. Por que você está me contando isso? Eu perguntei. Os olhos de Fernanda se encheram novamente. Porque você tem sido nada além de decente com essa família por 8 anos. Você aparecia em todo aniversário, todo feriado. Você ajudou Rafael quando ele perdeu o emprego ano passado. Você nunca me fez sentir como uma cunhada, só como família. Ela limpou o rosto. E aquela noite ela te humilhou no meu jantar de aniversário como se fosse entretenimento. Eu terminei de protegê-la. Seus pais não vão ver assim. Mãe já não vê. Ela gritou com minha irmã por 20 minutos depois que você saiu. A chamou de cruel e egoísta. Pai só ficou decepcionado, o que é pior. Fernanda se levantou. Suas amigas saíram cedo. Até elas pareciam desconfortáveis. Isso, irmã. Ela está na casa de mãe e pai agindo como a vítima, dizendo que você a envergonhou saindo, que você a fez parecer mal. Fernanda balançou a cabeça. Ela genuinamente não entende por que todos estão bravos com ela. Clássico. Virar a situação. Se fazer de parte ferida. O que você vai fazer? Fernanda perguntou. O que eu deveria ter feito meses atrás? Ela assentiu lentamente. Você precisa de algo? Um lugar para ficar? Rafael e eu temos um quarto de hóspedes. Estou bem aqui por enquanto, mas obrigado. Ela se moveu em direção à porta. Depois, parou. Pelo que vale, você merecia algo melhor do que isso. Sempre mereceu. Ela fez uma pausa. E se você precisar de alguém para testemunhar sobre o que aconteceu aquela noite, sobre o que eu vi, eu vou. Na corte para um advogado, onde for. Depois que ela saiu, eu me sentei naquele quarto de hotel e fiz uma lista. Não uma emocional, uma prática. Contas bancárias. Separar a minha completamente, verificar documentos, passaporte, certidão de nascimento, declaração de imposto de renda, tudo em um cofre que ela não sabia que existia. Reunião com o advogado marcada para segunda-feira de manhã.
registros de telefone, solicitar cópias mostrando seus padrões de contato. Redes sociais, fazer screenshot de tudo antes que ela pudesse deletar. Meu telefone vibrou. Minha esposa. Precisamos conversar sobre seu comportamento aquela noite. Eu digitei de volta. Concordo. Meu advogado entrará em contato com você segunda-feira com horários disponíveis. 3 pontinhos apareceram. Desapareceram, apareceram novamente, depois nada. Eu dormi melhor aquela noite do que tinha dormido em 6 meses. Segunda-feira de manhã eu me encontrei com o advogado. Seu nome era Dr. Marcelo. 50 e poucos anos, tipo sem rodeios. Ele tinha cuidado do divórcio de um colega meu ano passado. É assim que consegui a indicação. Eu contei tudo. A humilhação pública, a reconexão com um ex, o comportamento suspeito, as transferências de dinheiro, a disposição de Fernanda em fornecer testemunho. Ele anotava sem expressão. Quando terminei, ele olhou para cima. Você se preparou para isso, ele disse. Não era uma pergunta. Eu vi para onde as coisas estavam indo. Inteligente. A maioria das pessoas espera até ser pega de surpresa. Ele folheou suas anotações. A declaração pública funciona a seu favor. Testemunhas. Sua própria admissão de que o casamento era baseado em você ser um plano B. Cortes não gostam de humilhação deliberada. Qual é o cronograma? Depende da cooperação dela. Se ela lutar, pode ser meses. Se ela for razoável, podemos terminar em 60 dias. Ele se inclinou para a frente. Mas baseado no que você descreveu, razoável não é o estilo dela. Não, não é. Então, se prepare para ela tornar isso difícil. Pessoas assim não lidam bem com rejeição. Ela vai tentar controlar a narrativa, te pintar como o problema, talvez até contestar o divórcio. Deixa ela tentar. Ele sorriu levemente. Você está mais calmo do que a maioria das pessoas em sua situação. Estou cansado de ser tratado como uma opção em vez de uma pessoa. A raiva queimou as semanas. Agora, eu só quero que termine. Passamos mais 1 hora revisando detalhes. A divisão de propriedade seria direta, já que mantínhamos a maioria das coisas separadas. Sem filhos, graças a Deus. A casa era alugada. Contrato em ambos os nomes, mais mês a mês. Quando saí de seu escritório, meu telefone tocou. Minha sogra. Precisamos conversar, ela disse sem preâmbulo. Dona Maria, não. Dona Maria, nada. Vem para casa hoje à noite, 18 horas. Essa família não desmorona sem pelo menos tentar consertar. Ela desligou. Eu olhei para o telefone. Isso ia ser exatamente o tipo de emboscada que eu tinha estado esperando. Eu cheguei na casa da família da minha esposa exatamente às 18 horas. Não porque eu quisesse, mas porque evitar isso só daria mais munição para minha esposa se fazer de vítima. A garagem estava cheia, o carro da minha esposa, os carros dos pais dela, até a minivan da tia dela estava estacionada na rua. Eles tinham reunido a família inteira para essa intervenção. Dona Maria abriu a porta antes que eu pudesse bater. Seu rosto estava tenso, marcado. Ela tinha estado chorando. Obrigado por vir, ela disse quietamente. Eu entrei. A sala de estar estava lotada. Minha esposa estava sentada no sofá entre a tia e a mãe, lenços na mão, olhos vermelhos. O pai dela estava de pé perto da lareira, braços cruzados. Fernanda e Rafael estavam no canto, parecendo profundamente desconfortáveis. Todos se viraram para me olhar. Sente-se, Sr. Wallace disse, apontando para a poltrona na frente do sofá. Prefiro ficar de pé. Isso não vai demorar. Minha esposa soluçou. Viu, ele nem vai se sentar. Ele já decidiu tudo sem falar comigo. Você decidiu tudo sábado à noite, eu disse calmamente, na frente de 20 pessoas no jantar de aniversário da sua irmã. A tia se inclinou para a frente. Todos dizemos coisas que não queremos dizer quando temos bebido vinho. Ela se desculpou. É mesmo? Eu olhei diretamente para minha esposa porque a mensagem de texto que recebi domingo dizia que eu estava exagerando e sendo dramático. Isso não parece uma desculpa. Os olhos da minha esposa piscaram. Eu estava chateada. Você saiu e me envergonhou na frente de todos. Eu te envergonhei. Você se levantou em um restaurante lotado e anunciou que eu nunca fui sua primeira escolha.
que sou só o plano B seguro que você se acomodou. Mas eu te envergonhei saindo. Dona Maria colocou a mão no braço da filha. Querida, o que você disse foi cruel. Você tem que entender isso. Eu estava sendo honesta. A voz da minha esposa subiu. Todos agem como se honestidade fosse tão importante, mas quando eu finalmente sou honesta sobre como me sinto, eu sou a vilã. Existe honestidade e existe deliberadamente magoar, Sr. Wallace disse. O que você fez foi o segundo. Fernanda falou do canto. Não foi só o que você disse, é que você planejou. Você contou para suas amigas dias antes que ia fazer isso. Minha esposa se virou rapidamente. Você contou para ele isso? Sim, porque é verdade. Você é minha irmã e ele tem sido família por 8 anos, Fernanda retrucou. 8 anos de aparecer, ajudar, estar lá. O que você esperava que eu fizesse? Assistir você o humilhar e não dizer nada? A tia tentou mediar. Vamos todos nos acalmar. O importante é que vocês dois estão aqui agora. Vocês podem resolver isso. Casamento é sobre perdão. Perdão requer remorso genuíno, eu disse. E mudança. Eu não vejo nenhum dos dois. Como você saberia? Minha esposa exigiu. Você nem vai falar comigo. Você me mandou uma mensagem dizendo que seu advogado entraria em contato. Seu advogado? Como se fôssemos estranhos. Nós temos sido estranhos há um tempo, eu disse. Eu só não queria admitir. Dona Maria se levantou. Por favor, vocês dois podem apenas lembrar por que se casaram em primeiro lugar, o amor que tinham. Eu olhei para minha esposa. Ela estava secando os olhos, mas me observando cuidadosamente, calculando. Eu me casei porque amava alguém que eu pensei que me amava de volta, eu disse. Mas sábado à noite, você deixou muito claro que não é verdade. Você se casou comigo porque eu era seguro, confiável, o plano B quando sua primeira escolha não funcionou. Eu nunca disse isso. Você disse exatamente isso. Palavra por palavra. Seu rosto ficou vermelho. Eu estava tentando explicar que casamento é sobre mais do que paixão, sobre escolher parceria em vez de fantasia. É isso que você estava fazendo quando se encontrou com Blake 2 vezes para café? Eu perguntei. A sala ficou em silêncio. O rosto da minha esposa ficou pálido. Quem te contou isso? Ela perguntou. Importa? É verdade, não é? Ela olhou para Fernanda, fúria nos olhos, depois de volta para mim. Nós somos velhos amigos. Era inocente. Velhos amigos não escondem seus telefones. Velhos amigos não mentem sobre trabalhar até tarde. Velhos amigos não transferem 10.000 Hilos um para o outro. Sua tia virou a cabeça para ela. Você fez o quê? Eu não. Isso não é. Minha esposa tropeçou nas palavras. Era só, ele está passando por um momento difícil financeiramente, usando dinheiro dos seus pais, eu disse. Dinheiro que você disse a eles que era para um presente de aniversário para mim. Nosso aniversário que é em 4 meses. Sr. Wallace ficou vermelho. Isso é verdade? Minha esposa se levantou. Isso é ridículo. Vocês todos estão se juntando contra mim como se eu fosse algum tipo de criminosa. Eu fiz um comentário sobre nosso casamento e de repente estou em julgamento. Um comentário. Eu mantive minha voz calma. Você me humilhou publicamente. Você tem mentido sobre onde tem estado e com quem está. Você roubou dinheiro dos seus pais. E agora você está aqui agindo como se fosse a vítima. Eu sou a vítima, sua voz rachou. Estou presa em um casamento com alguém que não me excita, que não me desafia, que está só lá. E quando eu finalmente tento ser honesta sobre isso, todos me atacam. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Maria afundou de volta no sofá, mão sobre a boca. Sr. Wallace olhou para a filha como se nunca a tivesse visto antes. Até a tia não tinha nada a dizer. Eu peguei minhas chaves da mesa perto da porta. Acho que terminamos aqui. Espera, Dona Maria disse fracamente. Por favor, apenas espera. Não há nada para esperar, eu disse. Sua filha deixou seus sentimentos muito claros. Estou apenas respeitando isso. A expressão da minha esposa mudou. O ato de vítima caiu por um segundo, substituído por algo mais duro. Tudo bem. Você quer ir? Vai. Mas não pense que vai sair com tudo.
Vou fazer com que esse divórcio te custe caro. Aí está, eu disse quietamente. A pessoa que você tem estado escondendo. Eu olhei para Fernanda e Rafael. Obrigado por tentar. Depois eu saí. Atrás de mim, os gritos começaram imediatamente. Dona Maria gritando com a filha. A voz profunda de Sr. Wallace se juntando. A tia tentando acalmar todos. Eu entrei no meu carro e dirigi para longe daquela casa pelo que eu sabia seria a última vez. Meu telefone tocou dentro de 5 minutos. Fernanda. Desculpa, ela disse quando atendi. Eu pensei que talvez se todos ouvissem da própria boca dela, ela perceberia como soava, mas elas só dobraram a aposta. Não é sua culpa. Mãe está devastada, pai está furioso. Eles não tinham ideia sobre o dinheiro. Eu imaginei que ela está gritando para todos agora, me culpando por contar sobre Blake, culpando mãe por te convidar. Ela até culpou Rafael de conspirar contra ela. Fernanda suspirou. Eu nunca a vi assim. Eu tenho, eu disse. Só geralmente em privado. O que você vai fazer agora? Seguir em frente. Doutor, Marcelo está arquivando os papéis amanhã. Devem ser entregues até o final da semana. Você precisa de algo? Só de tempo. Depois que desligamos, eu sentei no meu carro fora de um parque onde eu costumava correr nos fins de semana antes da minha esposa começar a reclamar que eu estava fora muito tempo. Antes de eu começar a ajustar meu cronograma inteiro em torno de seus humores, meu telefone vibrou. Minha esposa. Isso não acabou. Você vai se arrepender de me envergonhar na frente da minha família. Eu bloqueei seu número. Depois eu liguei para Dr. Marcelo e deixei um recado de voz. Arquive os papéis amanhã de manhã e certifique-se de que o advogado dela sabe que tenho documentação de tudo. O caso, as transferências de dinheiro, a humilhação pública, tudo. Eu tinha terminado de ser o plano B seguro. Era hora de ser minha própria primeira escolha. Os papéis do divórcio foram entregues quinta-feira à tarde. Eu sei disso, porque meu telefone explodiu com mensagens imediatamente depois. 12 mensagens de texto da minha esposa, 7 ligações. Depois suas amigas começaram a me contactar. Depois a mãe dela. Eu ignorei todas elas. Dr. Marcelo ligou aquela noite. Ela recebeu os papéis. O advogado dela entrou em contato. Eles querem negociar. O que há para negociar? Aparentemente ela está alegando que você abandonou o casamento, que ela tem direito à pensão alimentícia e metade de tudo. Eu ri. Realmente ri. Nós mantivemos nossas finanças separadas desde o primeiro dia. Ela ganha mais do que eu. E tenho prova documentada de que ela está tendo um caso. Eu contei para eles isso. Eles não estão felizes com isso. Ela também está alegando sofrimento emocional. Diz que a forma como você saiu do restaurante constitui abandono e causou a ela sofrimento psicológico significativo. Ela me humilhou em público e eu sou quem causou dano. Essa é a posição dela. O advogado fez uma pausa. O advogado dela é bom, sabe como girar uma narrativa. Mas eles não têm muito com o que trabalhar. As testemunhas do restaurante, o testemunho de Fernanda sobre o planejamento, as transferências bancárias para Blake, o caso em si. Tudo está funcionando contra ela. Quanto tempo até isso ser finalizado? Se ela continuar lutando, 4 a 6 meses. Se ela aceitar a realidade, podemos terminar em 8 semanas. Ela não vai aceitar a realidade. Não, ele concordou. Provavelmente não. Sexta-feira de manhã, minha esposa apareceu no meu trabalho. Eu estava no meio de uma reunião quando a segurança ligou. Tem alguém aqui exigindo vê-lo. Diz que é sua esposa. Ela está ficando bem barulhenta. Eu me desculpei e fui para o saguão. Ela estava andando de um lado para o outro perto da recepção. Rímel borrado, cabelo puxado para trás de forma desleixada. Ela parecia que não tinha dormido. Precisamos conversar, ela disse no momento em que me viu. Não, nós não. Contacte meu advogado. Para de dizer isso. Sua voz ecoou no saguão. Outras pessoas estavam olhando. Eu sou sua esposa. Você não pode simplesmente me deixar de fora. Você é minha futura ex-esposa, eu corrigi. E você me deixou de fora semanas atrás, quando decidiu que Blake era mais interessante do que seu casamento. Isso não é. Ela se controlou, baixou a voz. Podemos apenas conversar?
Em algum lugar privado? Eu apontei para a área de espera. Isso é tão privado quanto fica. Ela se sentou me puxando para baixo ao lado dela. Isso é insano. Você está jogando fora 8 anos por um comentário e alguns encontros para café. É isso que estamos chamando agora? Alguns encontros para café. Nada aconteceu com Blake. Nós só conversamos. Você deu a ele 10 mil reis. Ela se encolheu. Ele precisava de ajuda. Nós somos amigos. Amigos não mentem para seus cônjuges sobre para onde o dinheiro está indo. Eu ia te contar quando... depois que você transferisse mais. Eu me levantei. Terminei com essa conversa. Ela agarrou meu braço. Por favor. Eu sei que estraguei. A coisa no restaurante foi estúpida. Eu estava bebendo. Eu estava mostrando para minhas amigas. Não significava nada. Significava tudo, eu disse. Significava que você tem me pensado como um plano B por quem sabe quanto tempo. Significava que você tem tão pouco respeito por mim que pensou que humilhar-me publicamente era aceitável. Significava que nosso casamento já tinha terminado. Eu só não sabia ainda. Isso não é verdade. Eu te amo. Não, você não ama. Eu puxei meu braço para longe. Você ama a estabilidade que eu forneço, a confiabilidade, o fato de que eu torno sua vida mais fácil. Mas você não me ama. Se você fizesse, você não seria capaz de dizer aquelas coisas. Você não estaria se esgueirando com Blake. Você não estaria aqui tentando me manipular para ficar em vez de genuinamente se desculpar. Seu rosto endureceu. Você pensa que é tão perfeito, tão nobre, mas você é só um covarde que não consegue lidar com comunicação honesta. Comunicação honesta não é a mesma coisa que crueldade deliberada. Você sabe o quê? Ela se levantou, voz subindo novamente. Tudo bem, você quer um divórcio? Você vai ter um, mas vou fazer com que você perca tudo. A casa, a poupança, tudo. A casa é alugada. Nós dividimos o depósito e minha poupança é minha, não propriedade conjunta. Seu advogado já sabe disso. Ela se aproximou, voz caindo para um sussurro. Vou contar para todos que você me abusou, que você me isolou das minhas amigas, que você controlava o dinheiro. Vá em frente, eu disse calmamente. Fernanda já deu uma declaração sobre o que testemunhou. Seus próprios pais viram como você agiu. Suas amigas estavam desconfortáveis no restaurante. E tenho registros bancários mostrando nossas contas separadas e seu acesso a tudo. Eu me inclinei ligeiramente para a frente. A única pessoa que você vai machucar com mentiras é você mesma. Sua mão subiu rápido. Ela me deu um tapa forte o suficiente para minha cabeça virar para o lado. A segurança se moveu imediatamente. 2 guardas apareceram, gentilmente, mas firmemente, pegando seus braços. Senhora, você precisa sair. Tirem as mãos de mim. Ele é meu marido. Senhora, você acabou de agredir alguém. Vamos chamar a polícia. Seus olhos se abriram. O quê? Não, eu não. Era só... Eu vi. Um dos guardas disse. Claramente agressão. Eu toquei meu rosto. Minha bochecha estava quente, ardendo. Eu não vou registrar uma queixa, eu disse. Só tirem ela daqui. Eles a escoltaram em direção à saída. Ela estava chorando agora. Por favor, não faça isso. Nós podemos consertar isso. Depois que ela saiu, a segurança me fez preencher um relatório de incidente. Meu supervisor apareceu preocupado. Você está bem? Sim, só lidando com algumas coisas pessoais. Tire o resto do dia, vá para casa. Eu não fui para casa. Fui para o escritório do Dr. Marcelo. Ele olhou para meu rosto e balançou a cabeça. Ela te bateu. Me deu um tapa no saguão. A segurança viu. Eles queriam chamar a polícia. Você deixou eles? Não, ele ficou quieto por um momento. Isso foi generoso de você, mas também está documentado. Se ela tentar alegar que você foi violento ou abusivo, temos testemunhas e um relatório de segurança provando o oposto. Ela ameaçou mentir. Disse que diria para as pessoas que eu a abusava. Elas sempre fazem. Ele anotou. Isso, na verdade, nos ajuda. Mostra seu caráter, sua disposição de manipular. Combinado com tudo mais, o advogado dela vai aconselhá-la a se acomodar. Ela não vai. Então vamos para a corte e ela perde feio. Ele olhou para cima.
Como você está lidando com isso? Honestamente, eu me senti mais leve do que em anos. Como se algo que tinha estado me pressionando no peito finalmente estivesse se levantando. Estou bem, eu disse. Melhor do que bem. Aquele fim de semana, Fernanda ligou. Ela está completamente desmoronando, ela disse. Blake a largou, disse que não estava interessado em um relacionamento, que eles estavam só se reconectando como amigos. Ela tem estado ligando para ele sem parar. Ele a bloqueou. Eu não consegui evitar. Eu sorri. Mãe e pai estão preocupados com ela, Fernanda continuou. Mas eles também estão realmente bravos. Eles não tinham ideia de como era ruim, como ela estava te tratando. Nem sempre foi ruim, eu disse. Só piorou gradualmente. É isso que torna pior, embora. A erosão lenta. Ela suspirou. Pelo que vale, eles se sentem terríveis. Mãe continua dizendo que deveria ter notado, deveria ter dito algo. Não é culpa deles. Eu sei, mas eles se sentem assim. Uma pausa. Você realmente está bem? Honestamente, eu olhei ao redor do meu quarto de hotel. Pequeno, temporário, mas meu. Sem andar na ponta dos pés. Sem calcular humores. Sem me perguntar se hoje era o dia em que eu seria derrubado por algo insignificante. Sim, eu disse. Eu realmente estou. Segunda-feira de manhã, Dr. Marcelo ligou com uma atualização. O advogado dela quer se acomodar. Ela está disposta a aceitar um corte limpo. Sem pensão alimentícia, dividir o depósito do aluguel. Cada um fica com seus próprios bens e dívidas. O que mudou? O vídeo de segurança do seu local de trabalho. O advogado dela viu, aconselhou que ir para a corte seria um desastre. Ele soava satisfeito. Podemos ter isso resolvido em 4 semanas, se você aprovar os termos. Eu aprovo. Bom, vou preparar o acordo. 4 semanas. 1 mês até a liberdade. Eu conseguia lidar com isso. 3 semanas no período de espera, minha esposa fez uma última tentativa. Ela apareceu na casa de Fernanda e Rafael, enquanto eu estava lá para jantar de domingo. Eu tinha estado ficando com eles na semana passada, enquanto procurava apartamento. Fernanda abriu a porta. O que você está fazendo aqui? Eu preciso falar com ele, por favor. Eu vim para a porta. Não há nada para conversar. 5 minutos. Isso é tudo que estou pedindo. Fernanda olhou para mim. Eu assenti. Lá fora, nós ficamos na varanda da frente. Ela parecia mais magra, cansada. Suas mãos estavam tremendo. Desculpa, ela disse. Por tudo. O restaurante, Blake, tudo. Eu estava confusa e estúpida, e eu joguei fora algo bom. Você não estava confusa. Você estava sendo honesta, talvez pela primeira vez em anos. Isso não é justo, é? Ela enxugou os olhos. Você disse que eu era seu plano B, que você se acomodou. Essas palavras vieram de algum lugar genuíno. Eu estava tentando me convencer de que queria algo diferente, algo emocionante. Mas Blake não era o que eu pensei. Ele só queria dinheiro e atenção e agora eu perdi tudo. Você perdeu o que você não valorizava. Eu valorizava você. Eu só não percebi até estar tudo perdido. Eu me inclinei contra o corrimão. Você valorizava o que eu fornecia, a estabilidade, o suporte, alguém que aparecia. Mas você não me valorizava como pessoa. Se você fizesse, você não seria capaz de fazer o que fez. As pessoas cometem erros. Isso não era um erro. Erros são acidentes. Você planejou aquele discurso. Você se encontrou com Blake pelas costas. Você roubou dos seus pais para financiar qualquer fantasia que estava construindo. Essas foram escolhas. Ela se aproximou. E se eu mudei? E se eu entendo agora o que eu tinha? Então, você vai fazer melhor no seu próximo relacionamento. Mas este terminou. Por favor. Sua voz rachou. Eu não mereço uma segunda chance? Você teve uma segunda chance toda vez que perdoei um comentário cortante, toda vez que ignorei ser tratado como um incômodo, toda vez que me convenci de que as coisas melhorariam. Eu me endireitei. Eu te dei anos de segundas chances, terminei. Então é isso. 8 anos não significam nada. Significaram algo. Eles me ensinaram o que eu não vou aceitar mais. Ela me encarou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Depois sua expressão mudou, endureceu. Você vai se arrepender disso quando estiver sozinho.
e perceber o que você desistiu. Eu desisti de nada. Eu me recuperei. Ela se virou e caminhou para o carro. Na porta, ela olhou para trás. Espero que você seja feliz. Eu vou ser. Depois que ela saiu, Fernanda saiu com 2 cervejas. Nós nos sentamos nos degraus da varanda. Aquilo foi difícil de assistir, ela disse. Precisava acontecer. Você acha que ela quis dizer algo disso? Talvez. Mas significar agora não apaga o que ela fez ou muda quem ela é. Fernanda assentiu. Pelo que vale, estou orgulhosa de você. Não muitas pessoas teriam lidado com isso com tanta dignidade. Estou só cansado de ser tratado como uma opção. Você nunca foi uma. Ela só não conseguia ver o que tinha. 2 semanas depois, o divórcio foi finalizado. Limpo, direto. Eu assinei os papéis no escritório do Dr. Marcelo. Minha esposa assinou remotamente. Nós nunca tivemos que estar no mesmo quarto novamente. Dr. Marcelo apertou minha mão. Você está oficialmente livre. Eu saí daquele escritório para o sol da tarde, papéis na mão, e senti algo que eu não tinha sentido em anos. Paz. Meu telefone vibrou. Fernanda. Está feito. Vem aqui hoje à noite. Vamos celebrar sua liberdade direito. Aquela noite, cercado por pessoas que genuinamente se importavam comigo, eu percebi algo. Eu não tinha perdido nada nesse divórcio. Eu finalmente tinha me encontrado novamente. Meses depois, eu estava sentado na minha própria casa. Não é fancy, só uma pequena casa que aluguei do outro lado da cidade. Bairro tranquilo, pessoas boas. Eu tinha me reconectado com amigos que tinha perdido contato. Comecei a correr novamente. Fiz uma viagem de fim de semana para as montanhas só porque eu podia. A vida não era perfeita, mas era minha. Fernanda parou por um sábado com café. Como você está? Bem, na verdade. Bom. Ouvi falar dela. Não, você. Ela se mudou 2 meses atrás. Cidade diferente. Novo começo, ela disse. Fernanda se sentou. Mãe me contou que ela está em terapia tentando trabalhar algumas coisas. Isso é bom para ela. Você não parece amargado. Eu não estou. Espero que ela se descubra. Só fico feliz que não sou mais parte dessa jornada. Fernanda sorriu. Você parece diferente. Mais leve. Eu me sinto diferente. Acontece que não ser o plano B de alguém faz maravilhas para a sua saúde mental. Nós nos sentamos em silêncio confortável bebendo café. Você sabe qual é a parte mais estranha? Eu disse. Eu não sinto falta dela. Eu pensei que sentiria. 8 anos é muito tempo, mas eu não sinto falta de andar na ponta dos pés ou me perguntar se hoje é o dia em que sou derrubado por respirar errado. Meu telefone tocou, um número que eu não reconhecia. Eu deixei ir para a caixa de voz. Depois, eu ouvi a mensagem. Era minha ex-esposa. Oi, eu sei que provavelmente sou a última pessoa que você quer ouvir. Eu só queria dizer que sinto muito, genuinamente desculpado por tudo. Eu entendo agora como te tratei mal. Você não merecia nada disso. Espero que você esteja bem. Você sempre foi bom demais para mim de qualquer forma. Eu deletei a mensagem. Não por raiva, só por encerramento. Aquele capítulo tinha terminado. Eu tinha seguido para coisas melhores. Fernanda me olhou curiosamente. Tudo bem? Sim, eu disse colocando meu telefone para baixo. Tudo está exatamente como deveria estar. Aquela noite eu sentei na minha varanda de trás, assistindo o pôr do sol. Sem drama, sem manipulação, ninguém me fazendo sentir que eu não era o suficiente. Só paz. Eu tinha passado anos sendo a segunda escolha de alguém, sua opção segura, seu plano B. Agora eu era minha própria primeira prioridade, e isso fez toda a diferença.